Bom dia, graça e paz à Igreja do Senhor Jesus reunida nesta manhã, você que está nos acompanhando pela internet também, obrigado pela sua atenção e que Deus possa falar aos nossos corações nesta manhã, a começar em mim e a se estender a cada um de vocês. Eu quero convidar você então, sem perda de tempo, para abrir a palavra de Deus ou acessar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Na verdade, no Evangelho de Jesus, na ótica de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler os últimos versículos deste capítulo. E, meu irmão, se for possível, na proporção que você for achando a referência, se você puder ficar em pé, nós agradecemos para lermos a palavra do Senhor, se for possível. Amém. Assim diz o Senhor na sua palavra, na versão da Bíblia que eu tenho em mãos. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amém? Podemos assentar. A excelente obra do Evangelho. Uma excelente obra. Queridos, indo direto ao texto, a gente acha meio estranho, né? Sendo dia, não sei como é que está na sua versão aí, mas na verdade é de madrugada, ainda escuro, mas já está clareando. Né? É essa a ideia aqui do texto, né? Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E a gente percebe aqui a importância de nós termos momentos com Deus, com o Pai, né? Especificamente, se a gente linkar isso, se nós ligarmos com a obra que Jesus estava fazendo, muito mais ainda. Então, o que era que Jesus estava fazendo aqui? Se vocês observarem os versículos anteriores que nós não vamos ler, nós vamos perceber que Jesus estava anunciando o Evangelho, tá? Pregando o Evangelho do reino de Deus, mas também curando. O que chama a atenção, olha quantas curas Jesus operou aqui. Aí Jesus volta para a Galileia e inicia a sua missão. Uma parte, Lucas registra. A outra parte do registro de Lucas Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Jesus continua na missão. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Né? Quer dizer, ele curou, expulsou o demônio. A cura da sogra de Pedro. Muitas outras curas. Antes de entrar exatamente na importância e trabalhar esse tema, a excelente obra do Evangelho, é importante nós respondermos a pergunta: por que há necessidade da obra do Evangelho? Não é? E se nós tivermos isso na mente, essas curas, por exemplo, a gente logo já tem a resposta aqui. Por que Jesus curava as pessoas? É tão patético que eu vou falar, você pode achar graça, tá bom? Olha, ele curava porque as pessoas estavam o quê? Doentes. Mas de onde veio essa história de doença? Acredite, nós precisamos voltar lá para Gênesis e entender por que as pessoas precisam de cura. Por que as pessoas também são alvos da possessão demoníaca? Tudo porque aconteceu uma atitude de rebeldia do homem. Então nós vamos lá para Gênesis rapidamente para entender onde começa a excelente obra do Evangelho, tá? Nós não vamos ler, claro, tudo, até porque eu estou de olho no relógio ali, né? Gênesis capítulo 3, a gente sabe que até o capítulo 2, a humanidade vivia muito bem, obrigado. Acredite se quiser, meu irmão, não era para ter doenças, câncer e tantas modalidades de coisas ruins que nós convivemos hoje, perdas, mortes, enfim. Mas acredite,
tá? Em função da rebeldia sua e minha. Isso mesmo. Mas eu, pastor? Sim, você e eu, nós demos as costas a Deus, lá no Éden. Nós fomos rebeldes a Deus, tá? Porque até o capítulo 2, para você ter uma ideia, o ser humano, marido e mulher, andavam nus e não se envergonhavam. Porque esse senso de pudor, essa sensação de vergonha, não existia. A vergonha, o pudor, esse sentimento do pudor, ele só se instalou após a nossa rebeldia, a queda do homem, na introdução do pecado. O pior, né? Com ele veio o quê? Veio as doenças, as mazelas que nós temos que enfrentar, a morte, mas principalmente o que justifica a excelente obra do Evangelho. O homem se distanciou de Deus. Acabou para o homem, tá? Acabou. O homem ficou longe de Deus. E aí? Aí entra a necessidade de entendermos a missão de Jesus, tá? E esse Evangelho, ele é anunciado desde Gênesis. Desde lá existe a mensagem de Cristo. Aonde, pastor? Onde é que nós encontramos isso aqui? Querido, o homem se rebelou. Veja bem, o homem se rebelou contra Deus. Ele está longe, porque todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus. Acabou, ponto pacífico. Nós estamos destituídos, nós estamos separados da presença do Senhor. E se eu estou longe de Deus, eu estou o quê? Morto espiritualmente. Não é assim que Paulo, em uma das suas cartas, fala? Nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Quando aconteceu? No Éden. Tudo aconteceu no Éden. Pastor, mas eu não acredito muito nessa história, não. Querido, desculpa, problema seu. Entendeu? Desculpa aí, tá? Talvez, não, esse negócio aqui não dá para... Tudo bem, talvez você acredite que nós viemos de uma sucessão de mutações. Beleza, eu posso respeitar o teu pensamento. Não concordo, mas eu respeito. Pastor, foi uma explosão. Beleza, não dá para eu acreditar, entendeu? Mas eu respeito. Mas eu peço que você respeite também a minha opinião. Entendeu? Então a minha opinião é, eu creio na Bíblia e no Deus da Bíblia. Ponto. Tá? E o Deus da Bíblia fala que eu e você, se você tem pai humano, mãe humana, então nós, quando nascemos, já nascemos separados da presença gloriosa de Deus. E isso foi fruto da nossa rebeldia lá. Então, fomos rebeldes, nos separamos. E aí o ser humano tentou consertar a situação, tá? Como tentou consertar? O que foi que eles fizeram? Versículo 7 do capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse texto demonstra que o ser humano ainda continua, até hoje, nessa tentativa, cozendo folhas de figueira, fazendo cintas para si. Como? Através das religiões. As pessoas acham que porque você é um religioso, você não perde a missa, tá? Você não perde o culto, você já está, então, com seu passaporte para o céu. Ledo engano. Tá? Isso é a salvação não está no esforço humano, não está na mão do homem, está nas mãos de Deus. Uma outra maneira que o ser humano faz, ainda há pouco eu peguei o Uber e eu sempre procuro evangelizar. Não. Aí ele, olha, o que o senhor acha? Ele percebeu que eu era crente, eu acho, pastor, né? Aí ele disse, o que o senhor acha da religiosidade do nosso Estado? Toma, e agora, o que eu vou dizer para esse homem? Meu Deus, o que eu falo? Eu tenho que evangelizar. Olha, eu não sei. Olha, eu só sei que Jesus é o caminho. Enfim, ele foi falando. Aí no final eu perguntei, evangelizei, tá, irmãos? Eu aproveitei para evangelizar. Aí no final eu perguntei,
seu fulano, vou manter o nome dele, né? Seu fulano, e qual a sua religião? Aí ele falou, eu sou de tal, mas não sou praticante, tá? Não sou praticante. Eu vou lá, é tudo a mesma coisa, tudo. Ele falando, viu? Ele falando. Aí disse assim, eu tenho a fé em mim mesmo. Aí me preocupei. Vocês estão achando graça? Isso é sério. Eu tenho a fé em mim mesmo. Eu digo, Senhor, eu já estava quase para chegar na pipa. Eu tinha que aproveitar até chegar no estacionamento novo, chique, né, que nós temos ali. Eu disse, não, tem que falar de Jesus para esse homem, né? Aí eu falei que Jesus fez um sacrifício e que a fé tinha que estar nesse sacrifício e não em nós. Onde está isso na Bíblia? Exatamente aqui. Porque o que aconteceu? Em Gênesis 3,15, que é onde mostra realmente o sentido do Natal, né? O sentido de uma vida plena, com certeza está em Gênesis 3,15, quando Deus promete, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto! Situação resolvida. O que foi que Deus fez? Ele prometeu, ele disse que um dia viria quem? Alguém que pisaria a promessa. Ele pegou um animal, imolou o animal, matou o animal. Quando a gente mata um animal, o que sai do corpo do animal? Opa, guarda isso aí, sangue. Aí Deus veio, tirou aquelas folhinhas, né? Que era o jeito que o homem queria dar para o seu problema, e colocou o quê? Colocou pele, muito bem, né? Pele do animal lá. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem foi que foi rebelde contra Deus? Foi o homem ou foi aquele animal? Entende o que Deus estava querendo ensinar para você e para mim, para a humanidade? Entendeu? É que um dia, depois da promessa, olha, um dia vem alguém como esse animal, que não pecou, não tem nada a ver com o que tu fizeste, mas ele vai pagar o preço por ti, vai derramar o sangue dele por ti. Então, como o fundamento da nossa fé são dois principais, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Acabou. Então os dois fundamentos estão aí. Então, ao sacrificar o animalzinho, desde Gênesis, a gente tem que guardar a promessa, a salvação sempre foi em Cristo Jesus, meu irmão. Tá? Desde Gênesis. E os fundamentos sempre foram e sempre vão ser fé e graça. Tá? Porque era para o homem morrer, não aquele animal. Mas aquele animal estava representando Cristo. E isso, na palavra de João Batista, lembra quando Jesus veio ser batizado? O que foi que João Batista disse para ele? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Pronto, esse é o Evangelho. Essa é a obra excelente, ou a excelente obra do Evangelho. Então, nós entendendo isso, a gente volta para o nosso texto gerador, que é Lucas, lá no finalzinho, quando ele estava curando e pregando e anunciando o reino do Senhor. E eu estou aqui meio perdido, mas já vou achar, eu estou em Lucas já, capítulo 4, que eu fui lá para Gênesis, esqueci de deixar o dedo aqui. Então, continuando aqui, amados, sendo dia, saiu e foi para o lugar deserto. Olha só, então, o que foi que Deus fez? Deus usou os patriarcas, Deus usou os profetas, sempre para anunciar o quê? O Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. E aqui nós estamos vendo Jesus. Jesus na sua missão de anunciar o Evangelho do reino de Deus. Porque o homem, o quê? Estava e está sem Cristo o quê? Separado de Deus. Ponto pacífico. Então aquelas curas não eram apenas obras, simplesmente obras. Não, era muito mais do que isso. Era a missão para mostrar para eles que deviam acreditar em Jesus como o Messias prometido. Entendeu, irmãos?
entrando aqui, quando eu vejo assim Jesus fazendo a obra, eu pergunto, quantos pastores hoje fazem a obra do Senhor Jesus? Quantas missionárias, quantos missionários? Você, meu irmão, também. Você faz a obra do Senhor Jesus. E aí, é muito importante a gente entender que ninguém faz a obra, a excelente obra do Evangelho, sem a dependência de Deus. Amém? A obra ela não é feita no nosso braço, na nossa força, no nosso conhecimento. Hoje nós temos o privilégio de ter um grupo de irmãos da nossa igreja que se formaram no Palavra da Vida, na Escola Spurgeon também, certo? Mas estão prontos para a obra, mas eles não devem pensar que o que eles vão fazer, tá, depende do conhecimento. Não, são apenas ferramentas para ser usadas na obra do Senhor. Eu gosto de ver quando Jesus sai e vai ter comunhão com o Pai, para poder enfrentar o seu ministério, Irmãos, Mateus 18, 28, 18 a 20, tem um versículo lá que diz o quê? Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra, para que nós façamos discípulos. Então, dependemos de Deus, a obra excelente realmente é feita na dependência do Senhor, na autoridade de Deus. Atos 1:8, poder do Espírito Santo. Então, a toda a nossa capacidade, tá? É muito bom a gente estudar, né? Fazer teologia, a gente amplia os conhecimentos, adquire ferramentas, estratégias, mas nunca se enganar que realmente quem faz é o Espírito Santo de Deus. É através do poder do Senhor. Não a nós, como diz o salmista, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Amém? Então, a obra excelente do Evangelho, do anúncio do Evangelho, tá? É feito com certeza na dependência do Senhor. E Jesus demonstrou isso para nós, tá? Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. A propósito, você tem um momento de qualidade na presença do Senhor? A gente pode até dizer que isso aqui é uma devocional, podia ser uma devocional, não é isso? Aquele tempo que a gente separa e diz, Senhor, eu não consigo começar o meu dia sem que o Senhor me abençoe. Senhor, está aqui derramando a minha vida para o Senhor. Senhor, me ajuda a minha família, ajuda a anunciar o teu reino hoje, lá no escritório, lá na escola, não sei aonde. Irmãos, muito importante separarmos, termos um lugar, como Jesus também fazia o esforço para ter um momento com Deus. Agora olha só o seguinte que diz: as multidões o procuravam e foram até junto dele. Quem já ouviu falar daquela expressão, especialmente usada pelas irmãs, trabalho de casa não tem fim? Quem já ouviu falar dessa expressão aqui? As irmãs gostam de usar, e é verdade, irmãos, trabalho de casa não tem fim. É verdade no ministério também, tá? O ministério é assim também. Olha, aonde tiver um ser humano, vai ter um ministério, e se você realmente não parar para, organizar o seu tempo, você vai mergulhar no ministério, e aí você vai se acabar, entendeu? E eu posso até dizer para os irmãos, com lamento mesmo, tá? Que eu sou uma pessoa muito tendenciosa a isso, de mergulhar no trabalho do Senhor, tá? Mergulhar, às vezes até por assim, as pressões, tudo do próprio ministério, e eu lamento quando realmente eu perdi tanto tempo para acompanhar os meus filhos, né? Mas Deus é rico em graça e misericórdia. Com certeza eu conto com o perdão deles, e especialmente o Davi, que aqui está. Eu quero dizer ao Davi, obrigado, Davi. Com todo respeito ao meu pastor Hiker, Davi hoje tem sido o meu personal pastor, entendeu? Ele é o meu pastor, né? E o meu pregador favorito. O Davi tem me ensinado tanto, irmãos, né? Tem chamado a minha atenção. Pai, não faz isso. Pai, olha isso. Pai, veja isso.
Essa questão do descanso, que é difícil para nós às vezes, até em dias que são considerados de descansar mais, aí tem uma urgência e tal, ele chega comigo, ele vai até para o hebraico mostrar o significado da palavra descanso, lá de meu Deus, Davi, por favor, menos, meu filho, deixa, tá? Mas é verdade, irmãos, eu louvo a Deus, porque as multidões procuravam também Jesus, as multidões queriam Jesus o tempo todo, e se nós não aprendermos a dizer não, e termos tempo de qualidade com o Senhor, a culpa não é o ministério, a culpa não são as multidões, a culpa é nossa, a culpa é minha, é eu que tenho que ter tempo de qualidade com o Senhor, entendeu? Aquilo que eu prego para os outros, eu tenho que viver também, entendeu? E o Davi só tenta me ajudar a ver essa realidade. Então, obrigado, Davi. Olha a pressão da multidão. Ainda no 42, instavam para que não os deixasse. A multidão estava, Jesus curou um monte de gente, trabalhou, anunciou, e eles ali, as multidões procurando, foram até junto dele, e olha o que diz ainda no 42, e instavam para que não os deixasse. Aí calma aqui, espera lá, quem é que dá direções no ministério? São as multidões? São eles que têm que dizer para Jesus o que tem que ficar aqui, ou ali ou acolá? Experiências, aí eu quero falar para você, tá, irmãos? Algumas experiências nas comunidades ribeirinhas, no nosso tempo de palavra da vida. Lá no Amazonas, nós temos que ter esse estágio obrigatório, eu passei por ele faz anos, 2002, faça as contas, entendeu? O pior momento era quando eu tinha que deixar com o meu grupo a comunidade ribeirinha. Nós tínhamos que ter 3 dias para se adaptar, para pregar o evangelho para eles. 3 dias. Irmãos, era muito bom quando a gente via aquelas pessoas entendendo o evangelho e recebendo Jesus. Mas em 3 dias eu ia para outra comunidade. Os irmãos choravam, mas tu já vai embora, Zé, eu vou. Eles chorando para lá e eu chorando para cá, né? E eu dizia para eles perguntam, quando é que nós vamos nos ver de novo? Eu disse, olha, eu não sei, mas se nós não nos vermos aqui, um dia nós vamos nos ver no céu. Irmãos, que experiência. Uma dessas comunidades se chama Rio Abacaxis. E lá eu conheci, né, uma junior, 12 anos, que levava um monte dos irmãozinhos dela para ouvir a lição que o tio Oséias ia dar. Alice, vou chamá-la de Alice. Alice recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Depois, terminou o estágio, vim para cá, né, em 2002. Eu recebo uma ligação, que foi o meu parceiro do evangelismo lá. Ele disse, Oséias, tu sabes o que aconteceu com a... Eu disse, não. Ela estava na canoinha dela, entendeu? E estava com seus pais, vinha uma chuva muito forte, vento forte, e uma árvore caiu em cima da canoinha dela. E ela foi atingida de cheio. E ela faleceu. Eu fiquei tão mal, né? Mas ao mesmo tempo eu agradeci a Deus, né? Porque aquela menina, com certeza, eu vou vê-la no céu. Amém, irmãos? Graças à excelente obra do Evangelho. Então eu não podia ficar só numa comunidade, porque senão eu não ia chegar no Rio Abacaxis. Eu não ia ter esse privilégio de saber que um dia eu vou vê-la no céu. Então só para a gente entender aí, né? E aí, coloquei aqui, vou ver Alice no céu. E é o Espírito Santo que nos guia aos novos desafios da excelente obra do Evangelho. Irmãos, aí mesmo no capítulo 4, versículo 1, onde você está, dê uma virada para trás aí, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi o quê? Guiado pelo mesmo Espírito. Irmãos, na verdade, então, quem decide onde nós anunciarmos o Evangelho, não podem ser as pessoas. Quem é? É o Espírito Santo que nos guia, né? Atos 13, de 1 a 3, tá? Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene,
Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, quem é que nos guia? Quem é que separa? Quem é que nos leva, irmão? O Espírito Santo, tá? Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque, por causa do próximo versículo aí que nós estamos trabalhando. Ele, porém, Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades. Pois para isso é que fui enviado, irmãos. E aí a gente já sabe os mesmos textos, não é? Que lá em Mateus 28, eu gosto muito também quando ele diz: ide por todo mundo, fazer discípulos, o quê? De todas as nações, ou seja, de todas as etnias. Todo mundo anuncia esse evangelho, anuncia esse evangelho. Em Lucas capítulo 8, aí mesmo, Lucas capítulo 8, versículo 1, fala algo que eu acho também muito, muito especial. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Amém? Agora veja a situação de Jesus aqui, né? A pressão de ficar, mas ele disse: não, eu preciso ir, porque outros precisam também ouvir do evangelho. Jesus pregava nas sinagogas. Por quê, irmãos? Porque o evangelho é para todos. Nem todos vão corresponder, né, favoravelmente ao evangelho, mas o evangelho é para todos. Eu gosto muito de Romanos 1,16, né? Por que anunciar o evangelho é uma obra excelente? Eu peguei em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Amém, irmãos? Então, que maravilha. Então, eu tentei linkar, tá? A excelente obra, a obra do anúncio do evangelho, da pregação do evangelho, de levar o evangelho a tantas pessoas, a tantos outros lugares. Mas por quê? O que há de especial no evangelho? O evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? De todo aquele que crê. Irmãos, nós precisamos anunciar o evangelho. Amém? Nós precisamos anunciar o evangelho. Olha só, hoje a PIB do Pará é uma realidade porque alguém lá da Suécia se dispôs a vir pregar há 122 anos passados, quando malária era risco de morte. Mas olha para o lado, por favor, olha para o lado, olha para frente e para trás. Só gente chique e elegante, cheirosa e finésima. Não, gente, vocês não estariam aqui se esse homem não deixasse seu país, o seu conforto. Amém? Queridos, que a gente possa entender que a obra do evangelho é excelente, porque o ser humano está separado de Deus, em qualquer lugar que ele esteja. Em Belém, fora de Belém, no Brasil, fora do Brasil. Só tem uma maneira dele voltar-se a Deus. É pessoas pregarem o evangelho e eles receberem a Jesus. Amém, irmãos? O que você tem feito com seus colegas, com as pessoas que estão perto de você? Tem anunciado o evangelho? Essa igreja é uma igreja missionária? Né? Vamos continuar sendo, tá? Vamos continuar enviando os missionários para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque a conclusão disso tudo é: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ah? É bom estudar? É bom trabalhar? Tem que trabalhar mesmo, tem que estudar mesmo, entendeu? Mas sabe que um dia tudo isso vai acabar.
Mas se alguém nos falou do Evangelho e nós recebemos, então isso faz toda a diferença. Quem sabe você que está aqui conosco nessa manhã, nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Quem sabe você quer receber o Evangelho. Pense nisso, a importância disso. Mas é importante aqui que a gente continue pregando o Evangelho a todas as criaturas. E nesse